Então, o primeiro ponto que eu vou destacar aqui são características de uma vida ordinária que nós vamos identificar nesse início da história da vida de Saul. Primeiro, segundo o versículo 3, ele era alguém que estava atrás de jumentas perdidas. Amém? Ele recebe uma missão do seu pai de procurar as jumentas que estavam perdidas. E o Espírito Santo falou forte no meu coração, declarando: sabe, muitos dos meus filhos estão como Saul, estão buscando jumentas, estão correndo atrás de jumentas, estão orientando as suas vidas por causa das jumentas. E deixa eu te dizer, jumentas são animais que foram criados por Deus, amém? Não há nenhum mal com jumentas, pelo contrário, jumentas são necessárias, jumentas são boas, foi dada por Deus aos homens, amém? Porém, no seu símbolo, uma jumenta representa alguém que está aí para levar uma carga, alguém que foi colocado para carregar um fardo. Então, as jumentas serviam justamente para isso, para carregar pesos, para carregar alguns fardos, amém? E isso é símbolo de tudo aquilo, amados, olhem para mim, é símbolo de tudo aquilo que nos ajuda a levar a vida. Teu trabalho é uma jumenta, teu dinheiro é uma jumenta, amém? Tuas posses, teu carro, tua casa é uma jumenta. Eu estou falando no sentido, eu sei que a palavra jumento tem uma conotação negativa para algumas pessoas, pejorativa, né? Não, eu estou falando jumento como esse animal forte que foi colocado por Deus aí para ajudar o homem a levar as suas cargas. Em outras palavras, tudo que Deus coloca na tua vida, é Deus que dá as jumentas, é Deus que nos dá o trabalho, é Deus que nos dá o carro, é Deus que nos dá a casa, é Deus que nos dá a saúde, é Deus que nos dá tudo aquilo que nós precisamos para viver a vida. Então, jumenta no seu simbolismo significa exatamente isso, tudo aquilo que está aí para nos ajudar a vivermos a nossa vida, a conduzirmos a nossa vida, e não há mal nenhum nisso. Porém, veja, Saul estava tão somente preocupado com as jumentas, e muitos de nós temos vivido em função das nossas jumentas, sabe? Corremos atrás do trabalho, corremos atrás dos recursos, corremos atrás para termos as coisas, possuirmos as coisas, e não há mal nisso em si mesmo, mas quando estas jumentas, quando estas coisas que estão aí para auxiliar-nos a viver a vida, tomam um caráter de importância, levando-nos a negligenciar aquilo que é mais importante, então estamos vivendo de uma maneira ordinária. Quando estamos vivendo só em função do trabalho, só em função das coisas, só em função de conquistar, de ter, de possuir, nós estamos vivendo uma vida ordinária, porque estamos deixando de lado aquilo que é mais importante. Graças a Deus pelas jumentas, Deus tem nos dado jumentas, mas infelizmente muitos de nós temos vivido nesse modo, buscando jumentas, e nos orientamos nessa direção. E sabe o que acontece muitas vezes, meus amados? Desculpa, eu vou falar algo para você, e você precisa ter ácido na sua alma para digerir o que eu vou dizer. Às vezes até a família é uma jumenta de Deus para você. O matrimônio é uma jumenta de Deus para a tua vida. Por isso que eu disse no começo, não estou falando que a tua esposa é uma jumenta, muito menos que teu esposo é um jumento, mas o que eu estou dizendo é que estão aí para nos ajudar a viver a vida. É ou não é verdade? Precisamos dessas pessoas, precisamos tê-las conosco, mas muitas vezes nós vivemos mais em função destas pessoas e destas coisas do que Deus. E aí Deus permite que algumas jumentas se extraviem das nossas vidas. Deus permite que a gente perca algumas jumentas. Algo se quebra, algo deixa de funcionar, algo não traz mais resultados, e isso nos confronta, isso nos incomoda, porque nós estávamos tão pendentes, nós estávamos tão orientados àquilo
que quando essa quebra acontece, quando essa perda acontece, irmãos, isso atinge o nosso coração. Quando buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, Deus vai acrescentar todas as jumentas que nós precisamos. A casa que nós precisamos, o carro que nós precisamos, o trabalho que nós precisamos, os resultados que nós precisamos, a condição de vida no matrimônio, na família, tudo Deus vai acrescentar quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. Essa é a primeira característica. Alguém que está buscando mais as jumentas do que o reino de Deus na sua vida. Vive mais em função das jumentas do que o reino de Deus. Isso é uma forma ordinária de se viver a vida. O segundo sinal, a segunda característica está no versículo 4 que nós lemos. Que eles andaram por tantas regiões, por tantos territórios e não conseguiram alcançar nenhum resultado. Ou seja, uma vida sem fruto, uma vida sem resultados. Vão de um lado para o outro, saem cedo pela manhã, logo cedinho, chegam tarde da noite em casa e os resultados não vêm, os frutos não acontecem. E aí o que isso gera em nós é frustração, o que isso gera em nós é ansiedade, preocupação, isso gera em nós estresse. E nós vamos então permitindo que esse estado permaneça dentro do nosso coração, de maneira a nos levar a esse tipo de vida ordinária. Terceira característica está no versículo 7, nós não lemos. E presente não temos que levar ao homem de Deus que temos. Em outras palavras, veja bem, Saul era de uma família de posses, amém? E era costume naqueles dias, quando consultar o profeta, quando ia buscar a palavra do profeta, sempre levar uma oferta, sempre levar uma dádiva, sempre levar um presente, porque isso era um estado de honra. E a palavra de Deus diz que neste momento Saul disse: nós não podemos ir ao profeta porque não temos absolutamente nada para dar a ele, ainda que ele tinha o desejo, porém ele não tinha condições de fazer isso. Estava com as suas mãos vazias e não tinha nada para oferecer, não tinha nada para entregar. Característica de uma vida ordinária. Quarto, versículos 18 e 19. Veja, essa é uma das características mais terríveis de alguém que está vivendo uma vida ordinária em função das jumentas. Não tem discernimento espiritual, não tem discernimento da presença de Deus na sua vida. Olha o que acontece no versículos 18 e 19. Diz que Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente. Em outras palavras, ele estava diante do homem de Deus, mas não sabia quem ele era, não sabia que ele estava ali. Aleluia. Quero que você entenda que muitas vezes, por estarmos operando no modo ordinário, nós não conseguimos discernir a ação de Deus, a presença de Deus, o agir de Deus nas nossas vidas. Como os discípulos que estavam caminhando um caminho de Emaús, no meio deles estava Jesus, mas eles não conseguiram discernir quem era aquele que estava entre eles, até que então os seus olhos se abrem, amém? Quando ficamos vivendo a vida em função de jumentas, comprometemos o nosso discernimento espiritual, comprometemos, irmãos, a nossa sensibilidade em relação à presença de Deus. Quantos estão aqui comigo? Digam amém. Essa palavra é muito importante, porque não é isso que Deus tem para nós nesse novo ano, amém? Deus não quer você buscando jumentas. Você não nasceu para buscar jumentas. Você não está aqui nesta terra, sabe, em função de jumentas. Glória a Deus pelas jumentas, mas há algo muito maior, mais excelente, há algo extraordinário preparado por Deus para a tua vida.